Mulheres, a doutora Maitê Pimentel está com a gente hoje para falar sobre A gente ouve falar muito sobre isso, mas e aí? Para que serve esse tal de colesterol? E esse tal de triglicérides? Vamos desmistificar de uma vez por todas, doutora? Vamos. Por que existe colesterol bom, existe colesterol ruim? Para que eles servem no organismo da gente? Olha só, existe o colesterol bom e o colesterol ruim. O bom chama HDL e o ruim é LDL. Tá. O LDL, eles são produzidos no fígado, o colesterol, para carregar as gorduras. O LDL é o ruim, ele pega a gordura e vai levar e depositar em algum órgão da gordura que está sobrando. Tá. O HDL é o bonzinho, ele pega a gordura que está sobrando no organismo, pega, puxa e leva de volta para o fígado para ser usado para coisas boas. Então são substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo. O nosso fígado chega a produzir quase 80% do colesterol. Tá. Então, uma coisa que é muito, assim, engraçada é que às vezes tem pacientes magros e que fazem exercício e que tem colesterol alto. E a pessoa fala, como? Porque a gente sempre associa que é a obesidade, que é a falta de exercício que aumenta o colesterol. Mas nem sempre, porque existe a dislipidemia genética, a familiar. Tá. Se o teu fígado produz 80% e esse colesterol está alto, se a pessoa tiver essa genética ruim, fazendo dieta e exercício só abaixa 20%. Então, se 80% é feito pelo nosso próprio organismo, produzido pelo nosso próprio organismo, o que tem a ver com a alimentação, para a gente conseguir fazer esse link? Então, quem tem realmente essa genética ruim, mesmo fazendo dieta e exercício, não consegue melhorar, vai ter que tomar remédio o resto da vida. Quem não tem uma genética ruim, tem só um pouco de colesterol alto, a dieta e o exercício é o maior caminho. 60% dos pacientes que fazem dieta e exercício vão melhorar esse colesterol. Ah, tá. Tá bom. Vamos lá para os mitos e verdades, então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o assunto? Triglicerídeos e colesterol são a mesma coisa? Não são. Não, mito? Eles são amiguinhos, né? Porque eles estão associados a coisas de gordura, coisa ruim. Mas qual é a diferença? O triglicérides é da gordura saturada. Tá. Pensa o quê? Num lanche, pão, pensar em queijo, pensar em carne gordurosa, fritura, a batata frita, o chocolate, tudo que é coisa gostosa, tá? Que lista boa essa, né? E o colesterol vem da fritura, do óleo, do bacon, aquelas coisas mesmo de óleo, Tá. entendeu? Que essas gorduras saturadas do triglicérides engana, porque às vezes você acha que não é oleoso, mas uma bolacha de chocolate tá cheio de triglicérides. Ela foi recheada, então? Então, um é a gordura saturada e outra é a gordura insaturada. Tá certo. Então, no caso aqui é mito, são coisas diferentes, São tá? coisas diferentes. Próximo. Algumas doenças genéticas e metabólicas podem levar ao aumento do colesterol e triglicerídeos em adultos e crianças. É verdade. Verdade? Olha que interessante. Então, muitas vezes a gente tem uma criança com colesterol alto. Primeira coisa a se fazer, não é brigar, fazer dieta, exercício. É, primeiro, fazer exames. Rê, você acredita que às vezes o hipotiroidismo pode aumentar o colesterol? É verdade? E criança já pode sofrer com isso? Sim, então muitas vezes você tratando a tireoide dessa criança é que você vai acabar baixando o colesterol dela também, né? A gente imagina que são questões para se preocupar só no futuro, né? Na infância não, mas quer dizer que pode acontecer. Acontece, e mesmo adulto. O adulto com hipotiroidismo pode ter colesterol alto. Existem doenças genéticas do fígado que podem produzir. Então você tem que tratar com anticorpos essa doença autoimune que vai abaixar o colesterol. Tá. E de forma geral, a gente sabe que a dieta e exercício é a principal coisa a se abaixar. Então, lógico, se está obeso, se você não está fazendo atividade física, uma dieta não está regrada, sempre tem que fazer. Tá. Mas nunca deixar de investigar as outras causas. Ainda pensando nas crianças, qual seria uma idade interessante para fazer um primeiro check-up na criança? Sim. Já para começar a investigar essas questões, para ver se tem alguma questão genética envolvida também. Qual seria a partir de que idade que a gente pode fazer isso? Desde que nasce, a gente já faz o primeiro exame. O teste do pezinho é para ver o hipotiroidismo congênito. Ah, que interessante. Então, uma das doenças é essa. Tá. E depois, quando que a gente realmente tem que avaliar? A partir dos 2 anos de idade, Rê, que a gente começa a produzir hormônio de crescimento e começa a alimentação de outras comidinhas e não mais o leite materno, ou o leite que a gente vai fazer o substituto. Então, eu acho imprescindível, quando você está no pediatra e a curva não está dando certo, não está acompanhando, se você tem déficit do crescimento ou um excesso de peso nessa curva, já é hora de procurar. Porque a gente tem mais de 26 causas de doenças, de alimentação, de absorção, que vão atrapalhar o crescimento dessa criança. E centímetro perdido não se recupera mais. Tá. Então, quando a gente descobre alguma doença ou um colesterol, na fase correta, você consegue fazer um tratamento muito bom. Tá. Porque, por exemplo, se a gente tem uma dislipidemia genética familiar em criança,
A gente tem casos de infarto com 13 anos de idade. Uau, gente, isso é muito sério. É colesterol que chega ao LDL, que é o ruim, até uns 110, ele chega a 200, ele chega a 500. Tá. Não adianta fazer dieta, fazer exercício, tomar remédio. Isso não vai resolver. O colesterol, ele é traiçoeiro, Rê. Dentro do vaso, ele vai grudando, grudando, grudando. E ele entope o vaso. Tá. Entope o vaso do coração, que pode dar infarto. Entope o vaso da carótida, que pode dar um derrame. Das perninhas, que pode estar alguma até amputação, existem esses casos. Tá. Então, assim, se a gente fizer prevenção, é que a gente vai conseguir não ter um problema do colesterol. A gente vê como isso é sério realmente, né? A gente tem que se cuidar. Então, no caso que é verdade. Próximo, o risco de doenças cardíacas aumenta em pessoas com níveis altos de colesterol total e triglicérides também. Super verdade, Verdade. né? Então, a maior causa de infarto associado com tabagismo é o colesterol alto. Colesterol alto por mais de 10 anos, você aumenta mais de 70% a incidência de infarto. Então, muitas vezes tem, eu não estou sentindo nada, colesterol. Não sente, né, Rê? Você não sente, fraqueza, mal-estar. E você fala, eu não vou tomar porque eu estou bem. Mas a prevenção é que vai fazer com que você evite essas doenças que são as doenças ateroscleróticas, que elas vão entupir os vasos. Tanto as taxas de colesterol muito altas quanto as muito baixas são perigosas à saúde. Parece estranha essa pergunta, né? Mas É. é verdade. Porque É acho que o verdade, que né? quis dizer? Tanto as taxas altas de LDL e colesterol ruim são prejudiciais e as taxas de HDL, que é o colesterol, quando estão baixas, também são prejudiciais. Então a gente tem que ter HDL, que é o bom alto, e o LDL, que é o ruim, baixo. Tá. Como é que a gente consegue isso? Na dieta. Vamos falar primeiro de dieta. O LDL vem do chocolate, da fritura, da gordura. Que é o ruim. Então, evitar essas coisas. Tá. E o que tem na dieta que aumenta o HDL? Existem algumas coisas, como a gente acabou de ver, ômega 3, né? Aquelas coisas de amendoim, nozes. Então, Oleaginosas, né? 2 Do por bem. dia faz bem. Comer 1 colher de abacate por dia que tem HDL faz bem. 1 colher de abacate é suficiente? É bom. Tá. E também, porque se você come, abacate faz bem, vou comer um monte. Mas é uma fruta Abacate é gordinha, calórico. né? É, uma frutinha gordinha. Não Mas é uma adianta delícia. fazer bem e ficar gordinho também, né? Pois é. Tem que ponderar. Tem que equilibrar. As frutinhas vermelhas, mais azedinhas também. Então, a amora, a goldberry, essas frutinhas têm HDL. Mesmo quando a gente compra desidratadinha, por exemplo, que agora tá bem na moda a gente Sim, comer, né? porque aí tem até maior quantidade. É mesmo? É E muito bom. qual é a quantidade adequada por dia? O certo para fazer um efeito bom é meio quilo por semana. Eita, é bastante, hein? Para aumentar esse HDL. Ah. Porque assim, aumentar o HDL é muito difícil. Então, assim, a cada 2,5 kg que você perde, aumenta só 1 pontinho de HDL. Nossa, meio quilo por semana, já tem que comer uns 80 gramas por dia, né? Bastante. Inclusive de fim de semana, que a gente dá aquela liberada, né? Agora, o que mais aumenta o HDL, além dessas frutinhas, dessas coisas saudáveis, é a gente fazer atividade física, tá? Então, tá comprovado que diminuir o tabagismo, diminuir o peso, essas coisas, e fazer atividade física aeróbica é o que vai aumentar o HDL. Tá. Aí você fala, que exercício? Musculação não vale, viu, Não. Rê? Tem que ser exercício que acelere o coração. Ah, tá. Tem que ser aeróbio. Então tem que ser corrida, spinning, jumping, natação, coisas que você transpire. Tá. Tá? Quando a gente fala em musculação é mais para hipertrofia, para definição. Dança. Dança é muito bom. Zumba, sabe quanto perde? 500 calorias por aula. Uau, É que muito delícia. bom. O jumping, que é da caminha elástica, Aham. e dá pra fazer em casa, porque tem aqueles vídeos que você coloca. Maravilhoso. Sabe quanto? 700 calorias por aula. Uau, não, e deixa a perna e o glúteo. E é Do jeito que a gente diurético, quer, né? então ele também é bom para celulite, para sistema muito bom. linfático. Maravilhoso. Então, a gente tem que se preocupar com a alimentação, emagrecer também, fazer atividade física, e o tabagismo é muito ruim para tudo isso. Tá. Inclusive, ajuda a elevar o nível ruim do colesterol, o tabagismo, Aumenta o né? LDL ruim e Aham. abaixa o HDL, que é o bom. Tá certo. Próximo mito ou verdade? Dietas ricas em gorduras tendem a baixar os níveis de HDL, conhecido como colesterol bom, podendo ainda diminuir a imunidade do organismo. Verdade? É verdade. Olha a foto, meu Deus do céu. Pior que dá vontade, né? Tem gente que não gosta, que olha um lanche desse até arrepia. Eu arrepio de vontade de comer. Mas é aquela história, né, doutora? Tudo com moderação pode? Se a gente comer de vez em quando é até bom, porque a gente precisa ter gordura no corpo. Olha que engraçado. Aí você fala, a gordura podia zerar que é bom. Não. Não. A célula tem o citoplasma que para ser formada precisa de gordura. Uma coisa que a gente poderia tirar que, assim,
não faz tanta diferença, é tirar carboidrato da nossa vida. Tá. Então, pão quase não tem vitamina e só engorda e dá pouca saciedade. Quando a gente fala de alimentos industrializados com trigo, não são coisas legais. Principalmente o trigo branco, né? Exatamente. Se a gente parte para as coisas integrais, a gente está fazendo um bem para o organismo? Muito bem, fora que você tira a atividade inflamatória do intestino, né? Então tem outros fatores. Agora a gordura, lógico que vamos preferir sempre o quê? Uma gordura saudável, a gordura boa. Como a gente falou das legumes, amendoim, nozes, das coisinhas do abacate, do óleo de girassol. Então a gente tenta usar essa gordura boa todos os dias, que é inclusive para absorver mais proteínas. Tá. E deixa essas coisas assim uma vez por semana, só para matar a vontade, né? Tá, então é uma verdade, as dietas ricas em gordura, elas tendem a baixar os níveis do HDL, que é o colesterol bom, e ainda diminui a imunidade do organismo, quer dizer, deixa o corpo suscetível a aquisição de novas doenças, né? De bactérias e vírus, essas coisas. Esses colesteróis, quando eles estão em excesso no sangue, eles aumentam umas atividades inflamatórias. É umas moléculas que chamam interleucina 1, 6, elas são moléculas que fazem agredir e ativar o sistema imunológico da pessoa ruim. Então, por exemplo, dietas muito ricas em gordura podem ativar uma artrite reumatoide, pode ativar um lúpus. Então, quem tem doença autoimune deve diminuir a quantidade de gordura do corpo. Ah, tá certo. Aliás, beber água é sempre bom em todas as situações, né? Em qualquer momento da vida. Pelo menos 2 litros é indicado, é isso, doutora? Pelo menos 2, mas uns 2 a 4 seria o ideal. Seria o ideal. Quem tem cálculo renal tem que até chegar a tomar 4, 5 litros de água por dia. Importantíssimo. Vamos para as perguntas, então? Vamos. Vamos colocar na tela? Mariana Tonicili. Ela quer saber o seguinte: tenho diabetes e tomo remédios. Recentemente, descobri que também estou com o colesterol alto. Preciso tomar remédio para isso também? Há algum risco em ter diabetes e colesterol? Boa pergunta, Potencializa Mariana. uma questão na outra? Olha só, quando a gente tem diabetes, o risco de você infartar já aumentou mais de 55%. Se você tem associado uma outra doença que também aumenta o risco de infartar ou de ter um entupimento em vaso, você aumentou mais ainda esse risco, né? Então, quando tem um diabético, ou quem já infartou, ou quem tem história na família de pessoas com infarto antes dos 45 anos, ou hipertensão na família, a gente sempre tem que tratar colesterol. Tá? Então a gente pode dizer que somatiza. Sim, somatiza. E como que trata o colesterol? Você disse que fazer exercício é bom, cuidar da alimentação é bom também. Existe remédio para isso, para controlar? Sim, existem os remédios para crianças e adolescentes, existem os remédios para adultos, que são as estatinas e as ezetimipas, e aí dependendo do grau de gravidade você vai associando as moléculas. Tá. E isso é muito interessante, viu, Rê? Porque agora no Brasil vai chegar o ano que vem o primeiro remédio, que é um anticorpo monoclonal, que é o inibidor de PCSK9. Ó, esse nome. Uau. O que é isso? São para aqueles casos de dislipidemia muito grave, que você dá remédio e nunca resolve. E esse remédio ele vai diretamente na produção hepática e bloqueia a produção disso, porque é um anticorpo monoclonal. Tá. Então isso está chegando no Brasil ano que vem e é uma revolução no mundo do colesterol. Uma excelente notícia para quem Excelente sofre disso. notícia, isso vai ser o melhor tratamento que existe. Principalmente para pacientes que não conseguiam abaixar de jeito nenhum. Que bom, né, gente? Ótima notícia. Então, ok, Mariana, realmente precisa cuidar, né, dos dois associados para diminuir o risco de infarto, com certeza. Vamos colocar a próxima pergunta na tela? Tatiane Pavon. Meu filho tem 8 anos, está acima do peso e tem colesterol alto. Qual deve ser o tratamento para crianças? Tatiane, boa pergunta, porque a gente sempre tem dúvida se está certo o exame, está errado, se ainda fazendo exercício vai melhorar. Criança com colesterol, primeira coisa, vamos fazer exames hormonais, porque existem doenças que podem estar aumentando. Descartou? Está acima do peso, não faz exercício? Vamos regular a dieta. 3 meses de tratamento com dieta e exercício rigoroso e repetir o exame. Tá. Repetir o exame está bom? É manter dieta e exercício. Repetir o exame ainda está ruim, a gente vai ter que considerar uma dislipidemia familiar. Ainda mais se na história da família existe infarto, derrame e se tiver colesterol na família também. Principalmente de pai, de mãe, de avô e avó e de tios de primeiro grau. Tá. Aí a gente tem que entrar com medicação.
As medicações para as crianças, Rê, não são as estatinas igual dos adultos, porque eles estão em fase de formação e isso atrapalharia a função do fígado deles. Tá. Então, existem remédios específicos para a criança. Para essa fase da vida. E como eu falei, vai chegar o ano que vem o para dislipidemia familiar, que é o mais grave, que até para essa idade a gente vai poder usar. Esses remédios, eles podem trazer algum tipo de efeito colateral a longo prazo? Esse monoclonal, nenhum efeito. E os que a gente tem no mercado, existem alguns efeitos colaterais e contraindicação, tá? Então, o que mais se tem com esses remédios é mialgia, é dores musculares. Então, principalmente proximal. A dor aqui do ombro, igual de estender o varal, a dor aqui da perna de quando sobe a escada. E na criança, o maior problema é a gente ver alguma alteração hepática. Então, não é qualquer tipo de remédio que pode ser dado. Tem que ser muito bem assistido mesmo, né, o tratamento. Obrigada, viu, Tatiane, pela pergunta que você enviou. Vamos ver a próxima? Laura Lima. Quem tem triglicerídeos alto, necessariamente tem colesterol alto? Boa pergunta, né? Boa, né? Porque muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra, como a gente falou no começo do papo, né? Mas não. Muitas pessoas têm triglicerídeos alto, né? Sabia que a raça nipônica, os japoneses, têm mais triglicérides alto? É verdade? E por isso que às vezes quando eles bebem, fica mais vermelhinho. Que é uma deficiência de enzima no fígado que faz isso e ainda aumenta o triglicérides. E o triglicérides vem do pão, do arroz, da batata, da bolacha. Isso tem a ver com a raça, Cerveja então, aumenta triglicérides, tem a ver com a raça também, você está certa. E o colesterol pode ser dislipidemia genética, que é essa que eu falei, e pode ser desses distúrbios de hormônios e erro alimentar também. Então, nem sempre porque tem um, tem outro. Muitas vezes não são associados, não. Tá bom. Obrigada, Laura. Vamos ver a próxima pergunta? Aline Aparecida. Faço atividades físicas todos os dias. Mantenho uma alimentação balanceada e não costumo comer coisas gordurosas. Mesmo assim, meu colesterol está elevado. Neste caso, como faço para baixar as taxas de colesterol? Só com medicamentos? Excelente pergunta. O que ela está fazendo, teoricamente, parece que ela já faz a lição de casa, né? Então, primeira coisa, Aline, se esse teu exercício é aeróbio, aí tudo bem. Tá, joia. Se está fazendo musculação, vai ter que mudar. Se a alimentação está rigorosa e dentro de 3, 4 meses não melhorou, provavelmente vai ter uma dislipidemia familiar envolvida. E nesses casos, tem que tomar a medicação. Você sabe, Rê, eu insisto muito no consultório com isso. Por quê? A prevenção é chata de fazer. Porque gasta dinheiro com remédio, não está sentindo nada. Aí você fala, para quê? Mas, na verdade, é muito grave a gente entupir os vasos e ter uma consequência daqui a algum tempo, né? Então, não tenham medo de tomar remédio de colesterol se realmente isso for necessário. Isso é muito importante e isso deve ser feito de uso contínuo, sem interromper. Como se fosse um remédio para hipertensão ou alguma doença crônica. Eu falo que é a vassourinha que está limpando a sujeirinha. Tá varrendo e levando embora. Tá certo, então. Vamos agradecer a doutora Maitê Pimentel, que esteve com a gente hoje, ajudando nesse assunto, que parece muito mais complexo do que na realidade é, né? Que a gente se confunde um pouco com essas siglas, mas hoje deu para entender tudo direitinho. Vou deixar o contato, doutoramaiteendócrino.com.br, tá? O site DRA Maitê com H, endócrino.com.br. Obrigada, meu amor, pela presença aqui, viu? Até a próxima. Até.